Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Júlio Pínola. Eu sou o Dr. Júlio, neurologista, neurofisiologista e médico do sono. Então, a gente precisa de retomar a discussão da aula a respeito das ações de uma substância chamada endocannabinoide e ações da maconha no cérebro, tá certo? Eu sei que na aula anterior eu falei muitos termos complexos, muitos termos difíceis de entender, mas eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível estes termos, tá? Então, vocês lembram o que eu falei primeiro a respeito de endocannabinoides, né? Então, endocannabinoide é uma substância que nós produzimos e essa substância é um neurotransmissor. Então, vamos imaginar esse neurotransmissor como um mensageiro que vai levar mensagem para determinado lugar. Tá certo? Que lugar? Esse mensageiro, ele vai através de uma linha de trem, então vamos imaginar assim, tem uma linha de trem, ele vai, como um trem, percorrer essa linha até o seu destino. Tá? Então nós temos aqui, olha, uma substância, então aqui é o endocannabinoide, que ele funciona como um mensageiro, ó, MSN. Ele vai percorrer uma linha do trem que tem um destino. Qual que é o destino? O destino é essa caixa aqui, ó, que chama-se receptor. Onde ele vai se encaixar perfeitamente aqui dentro. E através desse encaixe, ele vai gerar uma série de ações, tá certo? Muito bem. E por onde que é essa linha desse trem? É o famoso axônio do neurônio. Neurônio é uma estrutura que a gente tem no cérebro. E ele tem um axônio, que é a linha do trem, onde o neurotransmissor percorre, o estímulo elétrico percorre, e ali dentro da fenda sináptica, que é uma interseção, um cruzamento, tá? Tem como se fosse uma cancela ali, permitindo ou não passar o estímulo elétrico. Nós vamos ter a conexão do endocannabinoide, o mensageiro, com o seu receptor. E ali provocará uma série de ações. Entendido isso? Perfeito? Tá. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês de como que o THC, o tetrahidrocannabinol, é uma substância, é a substância ativa da maconha. Tá? Nós temos outras substâncias na maconha, como eu disse lá no primeiro vídeo, mas o THC é o principal ativo da maconha e tem uma ação que a gente chama de psicodélica, ou seja, ação psíquica. Tá? É interessante a gente notar que o THC ele tem ações muito parecidas com os endocannabinoides. Vocês lembram que eu acabei de falar que o endocannabinoide é um mensageiro. O THC também é um mensageiro. E ele vai percorrer, então, tá aqui o THC, vocês vão ver que ele tem uma semelhança muito grande com os endocannabinoides. Tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui
Aqui nós temos o anandamide, que é o CB1, e o 2-AG, que é o CB2. São endocannabinoides, são mensageiros. E o THC, ele se comporta exatamente como os endocannabinoides, mensageiro. Então, o que vai acontecer? Esse THC, ele vai competir com os endocannabinoides. Ele vai competir por aquele receptor, por aquela caixinha, por aquele destino. Tá certo? E ele vai se ligar perfeitamente àquele destino. Então, deixa eu dar mais uma paradinha. Então, aqui nós temos como exemplo o neurônio, tá certo? Aqui o axônio, que eu falei que é a linha do trem por onde a energia elétrica passa. E aqui nós temos a fenda sináptica, aquele cruzamento onde tem a cancela, que vai permitir que determinada substância passe ou não. Tá certo? Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que os endocannabinoides, os mensageiros, eles vão se ligar lá na caixinha, no receptor, dos neurônios, que são chamados neurônios GABAérgicos. Esses neurônios GABAérgicos, eles controlam a liberação de dopamina. Dopamina é o hormônio da felicidade, do prazer. Então, isso que vocês precisam ter em mente. Então, quando o endocannabinoide se liga lá à caixinha, ele impede a liberação de GABA, consequentemente ele aumenta a liberação de dopamina. E aí o sujeito fica felizão, fica com muito prazer, tá certo? O THC, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que os endocannabinoides, com uma diferença. Ele vai fazer isso numa proporção muito maior. Então, assim, se os endocannabinoides impediam a liberação de GABA e, consequentemente, faziam aumentar a dopamina, o THC ele vai fazer a mesma coisa, porém vai aumentar muito mais a dopamina. Então o sujeito vai ficar muito mais felizão, vai ficar com muito mais prazer. Isso nós estamos falando em relação à dopamina. Mas isso acontece com outros neurotransmissores, como eu falei lá na videoaula anterior. Isso vai acontecer com o glutamato, ele vai impedir a liberação de glutamato, e vai acontecer com a serotonina. De que forma? Ele vai impedir que ocorra a destruição da dopamina que é liberada nesse entroncamento aqui, nessa cancela. E aí vai haver maior liberação de serotonina. Nós vamos ter mais serotonina disponível no organismo. Ora, a serotonina também é uma substância que gera felicidade, que gera alegria, junto com a dopamina. A serotonina também tem uma outra ação. Ela tem uma ação que é aumentar o apetite. E tem uma outra ação sobre o sono. Alguma parte da serotonina pode gerar sonolência e a outra pode gerar insônia. E essa parte que é produzida pelo THC, essa parte estimulada pelo THC, que o THC impede a destruição da serotonina no cruzamento, gera sonolência inicialmente, mas mais para frente ela pode gerar insônia. Então, só para a gente ver direitinho aqui, olha, a ação do THC competindo. Então, o THC é o mensageiro que está tentando se ligar à caixinha lá, ó. Ele liga e aí ele produz as ações sobre o nosso organismo.
tá? Que ações são essas? Então, vocês lembram que eu falei um monte de estruturas diferentes no cérebro. Falei do córtex frontal, que fica aqui na frente. Falei do hipocampo, que é uma estrutura que tem uma série de partes, que é responsável pela memória, que é responsável pelas emoções, né? Que é responsável, e essas emoções nós temos emoção de alegria, de felicidade, de raiva e etc. Nós temos também esses receptores que vão permitir a ação do THC nos núcleos da base, que é responsável pelo movimento, né? No cerebelo, que é uma estrutura que fica na parte de trás do cérebro, que é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio, né? Enfim, o THC ele vai ter várias ações no organismo. Por quê? Porque ele vai ocupar as caixinhas dos receptores que estão localizados difusamente no cérebro. Então, no córtex frontal, no hipocampo, nos núcleos da base, no cerebelo, na medula espinhal, enfim, aonde tiver receptor endocannabinoide, o THC, como substância ativa, vai ocupar. Por quê? Por que ele vai ocupar um lugar dos endocannabinoides? Porque ele tem mais afinidade por esses receptores. E aí ele ganha competição. E quais são os efeitos que o THC vai acabar produzindo? Então, o THC ele vai produzir, então, aumento da felicidade, aumento do prazer por causa da dopamina, vai aumentar a liberação de dopamina, o aumento da felicidade, da alegria por causa do aumento da serotonina, ele vai aumentar o apetite por causa da serotonina, inicialmente ele pode dar sonolência, também por causa da serotonina, depois ele pode produzir insônia. Ele vai dificultar a tomada de decisão, ele vai lentificar os movimentos vão ficar mais lentos por causa das suas ações lá nos núcleos da base. Ele vai dificultar a coordenação, a pessoa vai ficar meio incoordenada e meio desequilibrada por causa de suas ações no cerebelo. Ele vai produzir ação analgésica também, tá? Então aqui nós estamos falando das ações do THC de maneira geral. Nós não estamos entrando no mérito se essas ações são farmacológicas ou se não são farmacológicas. Nós estamos falando de uma ação geral do THC, tá? Agora, é muito importante que nós entendamos que o THC ele tem uma resposta que a gente chama de resposta de tolerância. O que significa isso? Que todas as vezes que eu faço uso dele, para obter os efeitos que eu tive desse uso, no próximo uso eu tenho que aumentar a dose do THC. E aí que está o esquema de dependência do THC. E essa dependência, ela é cada vez maior nas pessoas mais jovens. O que eu quero dizer com isso? Esse efeito de dependência ao THC, à maconha, ela é muito maior em adolescentes do que no adulto mais maduro, do que no idoso. Tá? Interessante isso. Tá? E por que o sujeito vai ficando cada vez mais dependente? Por causa desse efeito de tolerância. E por que esse efeito de tolerância? Porque os receptores endocannabinoides que eles ocupam vão ficando cada vez mais resistentes a eles. Ou seja, vão ficando meio de saco cheio deles. Vão falar, olha, para ter resultado você vai ter que acoplar muito mais. Você precisa de muito mais força aí. Aí que há essa necessidade de maior uso. Então, hoje nós estamos falando dos efeitos do THC no cérebro. A posteriori, para frente, nós vamos falar dos efeitos farmacológicos do canabidiol,
que é uma outra substância encontrada na maconha, que é independente do THC e que tem efeitos farmacológicos muito interessantes e que podem ser utilizados. Tá certo, meus amigos? Os links do curso estão nas descrições do canal. Tá? Então, dos módulos que foram lançados, eu vou disponibilizar os links na descrição. E aí, vocês, ao entrar, vocês serão direcionados para a plataforma da Hotmart. Grande abraço e fiquem com Deus. Assim que eu voltar de férias, retomamos os vídeos no YouTube.